me chamo Daiane e gostaria de lhe dar as boas-vindas ao meu canal. Tô saindo para trabalhar hoje mais um dia, só que eu quis dar uma passada aqui para falar com vocês. Vocês devem estar vendo, né, meu cabelo. Gente, eu mesma fiz, tá, uma escova, porque eu queria ver o crescimento dele. Olhem como cresceu, tá bem grande. Eu fiquei surpresa, tô ansiosa para ver ele cacheado, né, nesse comprimento, porque eu sei que o meu rosto, ele combina mais com cabelo comprido, mas eu vim aqui para falar com vocês sobre planejamento familiar, porque já tiveram 3 meninas me perguntando a respeito no direct do Instagram. Eu sempre respondo e agora eu decidi gravar esse vídeo, né, para compartilhar mais com vocês o que é o planejamento familiar e a importância que ele tem, né, para pessoas que têm, que pertencem, na verdade, a classes baixas e classe média. Para quem não sabe, eu sou professora de ciências, então assim, o planejamento familiar, ele é um conteúdo que faz parte, no 7º ano a gente conversa, né, sobre isso, é explicado o que é, e hoje eu gostaria de estender isso a vocês, porque eu sei que muitas pessoas desconhecem, né, esse tipo de planejamento e depois acabam sofrendo um pouco por não terem feito o planejamento. Então, nesse momento, eu vou compartilhar com vocês a importância desse planejamento para nos preservarmos como mães, como pais, como responsáveis, né, pelos nossos filhos. Então, eu fiz até alguns desenhozinhos aqui para ficar claro para vocês. Olhem, Lei do Planejamento Familiar. Ela tem o número 9.263, ela foi instituída em 1996. É uma lei que tem 25 anos já de existência e ela diz o seguinte: o Estado deve garantir condições de acesso ao planejamento familiar a todo cidadão que queira adotá-lo. Então, o que é o planejamento familiar? A partir do momento, aí desenhei aqui, que você decide construir uma família e vocês chegam à conclusão de que gostariam de ter filhos, né? Ou vocês chegam à conclusão de que gostariam de não ter filhos, ou chegam à conclusão de que não é o momento para ter filhos, vocês podem buscar aconselhamento. Então, geralmente, postos de saúde, clínicas da família deveriam ter um acesso, né, um ensino, algo realmente educativo, ações de saúde educacional para as pessoas, para orientação de casais e de todos os indivíduos que necessitam, que desejam construir as suas famílias, porque nós não devemos considerar apenas o âmbito ali do cuidado parental. Claro, ele é muito importante, mas também devemos levar em consideração a parte financeira, porque o mundo onde nós vivemos depende diretamente do dinheiro para que as coisas aconteçam, né? Então eu coloquei aqui para vocês, ó, família, aí vocês, a partir do planejamento familiar, vão ter orientação, ou deveriam ter, né, sobre gravidez, o direito da escolha, eu quero ter filho, ou então eu não quero ter filho, e aí vocês terão essa orientação. Também coloquei os quesitos de prevenção, que aqui eu até descrevi para vocês alguns métodos anticoncepcionais, como o implante, que é o Implanum, né? Ele é sobre a pele, então ele vai liberando quantidades mínimas de hormônio. Ele tem um período, né, para ser trocado, eu agora não me recordo, mas eu sei que ele tem um prazo de validade. E daí você troca, ou então opta por removê-lo. Aí nós temos a pílula oral, que é aquele anticoncepcional de comprimido que todo mundo está acostumado. Temos o DIU, injeção, aí no caso a injeção seria o contraceptivo, né, com uma dose maior de hormônio, uma vez que ela tem duração aí. Tem injeção de 1 mês, tem injeção de 90 dias, né? Temos aqui, ó, preservativo, tanto feminino quanto masculino. Temos o diafragma, que é o famoso DIU. O espermicida, adesivo, um adesivo também anticoncepcional, contraceptivo. Temos o anel vaginal, a vasectomia e a ligadura. No caso da vasectomia e ligadura, são procedimentos realmente, geralmente irreversíveis. A vasectomia até tem a reversão, mas a gente sabe que a taxa de reversão ela é
ela reduz, né? Ela fica diminuída. Agora, a laqueadura não, geralmente você faz ali a ligação para que não tenha mais filhos. Existem também casais que optam por não ter filhos e é sobre isso também que eu gostaria de conversar com vocês, sobre evitarmos ser uma sociedade julgadora, porque muitas vezes os nossos julgamentos causam, como eu posso dizer, problemas irreversíveis a uma família, sabe? Ou então a pressão também. Aí aqui eu coloquei para vocês, ó, proteção, até porque o planejamento ele não tem a ver somente, deixa eu levantar um pouquinho aqui. O planejamento não tem a ver somente com a família, a constituição, né? Vamos ter filhos, não vamos ter. Tem também a ver com o cuidado que a mulher precisa ter com o seu corpo, né? Então, anualmente, fazer preventivo. O homem, a partir dos 40 anos ou 25, caso já tenha caso, né, de câncer de próstata, está ali sempre fazendo exames preventivos, indo se consultar. Mulheres a mesma coisa, fazendo exames de mama. No caso de DSTs, né, ou IST, que são infecções sexualmente transmissíveis, então tá sempre fazendo exame, tá sentindo incômodo na região íntima, né? Buscar também tratamento, não ter vergonha, derrubar esse tabu, até mesmo com os nossos filhos, né? Existem muitos pais que têm medo, que têm receio, às vezes não sabem como abordar os filhos para dar uma orientação sexual e aí de repente é pego de surpresa com uma gravidez na adolescência, porque muita gente não sabe, mas até os 18 anos o adolescente ainda é adolescente, sabe? No caso, a idade, né, até os 18 anos, a cronologia, o corpo da gente, biologicamente, ainda é um corpo de adolescente. Então, esse período, né, até os 18 anos, é um período onde a gente está se preparando quanto mulher, preparando o nosso corpo para gerarmos a prole, né, falando agora realmente como pertencentes, né, à espécie de um reino animal. Então, o nosso corpo ele está amadurecendo, ele está sendo colocado no lugar. Entra também a questão da testosterona, então o filho homem, né, se sente mais sou o homem, a menina já fica mais sensível porque tá uma confusão tremenda de hormônios. Então a adolescência é realmente uma fase delicada, né? Eles estão passando por uma transição onde o corpo sente muito, da mesma forma que chega a menopausa para a mulher que está mais madura, a menarca também é uma fase bem delicada. Então, assim, a transição não é fácil. Então, muitas vezes os pais não entendem aquela mudança, não querem falar com os filhos, têm medo de falar. Então, assim, como professora, eu posso afirmar a vocês, tá? No 8º ano, nós já ensinamos sobre sistema reprodutivo, ensinamos sobre métodos contraceptivos, sobre gravidez, sobre gestação, sobre doenças, que é muito importante, mas eu acredito que também cabe muito aos pais terem uma conversa com os filhos. Eu sei que os homens às vezes são pais de meninas, né? Aí ficam meio com vergonha, são tímidos, ou então falam, não vou falar sobre isso com a minha filha. Mas então, se você não quer participar desse momento com a sua esposa, converse você, esposa, com o seu esposo e fala, olha, chegou a hora de termos uma conversa com o nosso filho, com a nossa filha, apresentar a eles os perigos de uma fase sexual ativa, né? Vai marcar ali uma fase de responsabilidade, porque não é o ato em si, é toda a consequência gerada através do ato. Nós temos doenças que atualmente, né, são muito difíceis de serem contornadas, como a gonorreia, por exemplo. Um dia, né, já se super contornou só ali com penicilina e atualmente a gente não consegue mais, precisamos de um coquetel de antibióticos para conseguir combater. Existem algumas pessoas que estão até tendo a manifestação da supergonorreia, não estão curando e infelizmente estão sendo levadas à morte. Então, assim, a gente não deve temer apenas uma gravidez, né? Nós precisamos temer a nossa saúde, a nossa integridade física e orientar os nossos filhos a isso. Então, eu vou descrever um pouquinho para vocês
vocês o último relato que eu recebi e quero compartilhar com vocês a forma que eu penso, que eu analiso a minha vida, que eu optei para minha família, juntamente com meu esposo, claro, e eu quero compartilhar nesse momento com vocês, até mesmo porque eu sei que tem pessoas que não tiveram acesso a esse tipo de orientação e nada me custa. Bom, a moça me descreveu, né, pelo Instagram que ela tinha 35 anos, ela tinha uma filhinha de 8 meses, mas que sofria muita pressão perante a família dela ter mais um filho. Só que ela me descreveu também que não tinha condições para isso, que tinha vontade de voltar a trabalhar, que o esposo sozinho trabalhando, a renda era curta, ficava apertada, e que se ela tivesse outro filho, com certeza ela não conseguiria trabalhar, né, voltar ao mercado de trabalho, porque realmente com 2 filhos tudo fica muito mais caro. E daí eu conversei com ela, expus a ela o meu ponto de vista e nesse momento vou estar expondo o mesmo para vocês. Por mais que a gente faça um planejamento onde, os meus filhos estudam em colégio público, não tem problema. A gente precisa levar em consideração vários outros fatores, como a alimentação, vestuário, deslocamento para o colégio. Se você tem vontade de voltar a trabalhar, você vai ter que pagar alguém para ficar com o seu filho. Como eu falei, tudo em dobro é mais caro. Então, assim, quais são as minhas condições hoje? É isso que a gente tem que analisar. Eu posso ter outro filho? Eu quero ter outro filho? Ou eu só vou ter outro filho porque dizem que eu tenho que ter? Porque as mesmas bocas que falam que o filho só é muito ruim, vou ensinar vocês, repreendam. Todas as vezes que a pessoa falar quem tem um não tem nenhum, repreendam, tá? Porque Deus sabe de tudo. E se passarmos por uma prova dessa, foi porque houve a permissão dele. Mas sempre repreendam maldições que são jogadas sobre a tua vida. Palavras que não deveriam ser ditas, mas que infelizmente, por infelicidade, as pessoas ainda profanam. Então sempre repreenda. Eu não vou falar, tá repreendido na frente da pessoa. Fala mentalmente, fala bem baixinho no seu coração. Não aceitem palavras de maldição sobre as suas vidas. E daí eu falei, a mesma pessoa que diz quem tem um não tem nenhum, amanhã se você tiver mais de um e passar por necessidade, vai ser a pessoa que vai dizer, se não tinha condições, por que é que teve filho? Então, vocês entendem que nós estamos a todo instante sob olhares julgadores? Não adianta, você não tem pra onde correr. E daí, digamos, você tem 2 filhos meninos. E aí a pessoa fala, mas tá faltando uma menininha, cadê a menininha? Aí você vai lá, tem mais um e nasce menino. Aí a pessoa fala assim, não sei pra quê, 3 filhos meninos. Então vocês estão entendendo que nós não devemos viver sob a ótica das pessoas. Oi, filha, vem cá. Vem cá. Mamãe tá gravando, vem cá. Mamãe tá gravando, vamos participar com a mamãe? Vamos. Sim. Nós não devemos viver... Oi, pessoal. Nós não devemos viver sob a ótica de olhares julgadores. Eu tenho só a Cecília, né, filha? O meu planejamento familiar, ele é sim voltado... Mamãe, Oi. você quer pesquisa? Pode, daqui a pouco a mamãe te dá. O meu planejamento familiar, ele é realmente voltado para que eu tenha apenas uma filha, pelas minhas condições financeiras, sim, pelo menos atualmente. Também porque eu tenho o sonho de estudar. Então eu sei que se eu tiver mais um filho vai ficar tudo muito difícil para mim. Também porque eu tenho o sonho de dar um estudo de qualidade para Cecília, porque eu já falei para vocês que eu não abordo muito a questão de eu vou dar para o meu filho tudo que eu nunca tive, sabe? Eu não faço muito isso. Mas eu tenho sim a questão de eu vou dar a educação para Cecília a melhor que eu possa dar. Então, assim, tudo que eu puder fazer para desenvolver ela como ser humano, como uma cidadã de bem, instruída, cognitivamente bem desenvolvida, eu vou fazer. Então eu inclino sim as minhas energias para isso. Ela é uma criança maravilhosa, né, filha? Nós temos um relacionamento muito bom, voltado para brincadeiras, para ludicidade. Eu tenho os meus planos pessoais para Cecília. Como vocês sabem, eu quero muito colocá-la no Kumon. Eu já estou me programando para isso. Eu e o meu marido, né, a gente está sempre conversando com ela, né, filha?
sempre fazendo atividades, brincando. Levamos ela para ter contato com outras crianças. Então, no caso, os priminhos dela, que ela brinca bastante. Ela vai à rua para andar de bicicleta e daí tem os coleguinhas, os amigos. Vocês sabem que eu sou filha única também, então muita gente me fala, daí é ruim? E aí eu sempre respondo, eu não sei porque eu nunca tive irmãos, né, assim, convívio para saber, mas eu gosto sim de ser filha única. Eu acredito que os meus pais foram muito bons para mim e eu não sei se eu tivesse mais irmãos, eu teria conseguido, né, ter tido acesso ao que eu tive, digamos assim, se eu teria a visão que eu tive, se eu seria a pessoa que eu sou hoje. E a questão também de que, um filho só e amanhã os pais envelhecem, o filho não quer cuidar. Eu sou a única da minha família, filha única, e também a única que cuido da minha mãe. Eu tenho uma tia que tem condições visuais bem próximas da minha mãe e os filhos não dão suporte. Então vocês sabem que eu cuido da minha mãe, eu realmente cuido muito bem. Ela é minha mãe, eu a amo e é minha obrigação como filha retribuir tudo que ela fez por mim quanto ela teve capacidade. Então é isso que eu quero falar pra vocês, o planejamento familiar. Vai lá brincar. Dá tchau pro pessoal. Tchau, pessoal. Vou brincar de massinha. Fala, tchau. Tchau. Então, assim, esse é o meu planejamento familiar, é o planejamento para minha família. Claro que eu tomo todos os cuidados, né, possíveis para não ter mais filhos, que realmente não faz parte dos meus planos. Eu sei que com o tempo a mente da gente vai mudando, mas até o momento o meu grande sonho sempre foi ter uma filha menina. E ele se realizou, então tá ótimo pra mim, eu sou muito satisfeita com a minha família. Mas se é o seu sonho, se é a sua realização, não dá, eu nasci pra ser mãe, eu quero isso, é esse papel que eu quero desempenhar, você precisa somente cuidar da parte financeira. Porque uma frase que a minha mãe sempre falou e me marcou muito, tanto que a minha mãe só teve eu de filha, eu acho que isso realmente marcou muito ela, porque a minha mãe teve 21, a minha avó teve 21 filhos, então a minha mãe, ela teve 20 irmãos, e daí ela sempre falou que aquela frase, né, de que põe água no feijão, era horrível, porque onde come um, come dois, mas come mal, dividir é péssimo, comiam feijão ralo, às vezes mal tinham o que comer, justamente porque eram muitos filhos, e olhem que os meus avós não tinham condições ruins, né? A minha mãe conta que eles até passaram no final da vida por alguns problemas financeiros, mas foi realmente devido às escolhas deles. Mas quando eles eram crianças, tinha sim boas condições, só que por serem muitos filhos, às vezes, né, não dava para ter tudo sempre. Então, isso realmente traumatizou a minha mãe, tanto que ela só teve eu. E ela sempre fala, essa história de colocar água no feijão, não. Porque onde come um, come dois, come mal. E aí eu tô compartilhando agora com vocês um pouquinho também da experiência da minha mãe para com essa vivência, né? Então eu acho que é sobre você. É sobre você olhar para dentro de você, se conhecer, conversar com seu parceiro e vocês juntos determinarem se vale a pena colocar mais um ser vivo no planeta, se vocês terão condições de darem ali o básico para essa criança, vestimento, alimentação de qualidade, acesso ao lazer. Então, é sobre isso. Eu espero ter conseguido esclarecer a questão do planejamento familiar para vocês. Um beijo enorme, fiquem com Deus. Não são inscritos no canal, se inscrevam. É uma felicidade muito grande estar vendo essa comunidade crescer. E eu quero muito chegar aos 100 mil inscritos e tô contando com a sua ajuda. Fiquem com Deus, um beijo enorme em seus corações e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.